Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai conversar sobre as 10 leituras que eu fiz em abril. Bom, abril foi um ótimo mês de leituras. Eu li alguns livros que eu tinha colocado na minha TBR. Alguns eu não tinha colocado. Eu percebi que eu sou uma pessoa que funciona... Eu percebi não, eu já sabia que eu era uma pessoa que funciona melhor sem TBR, mas eu percebi que escolher alguns livros, dar alguma direção é importante pra mim, principalmente por causa das metas que eu fiz, dos livros que eu quero ler. Então eu preciso colocar pelo menos um na TBR, falar, não, eu preciso ler esse livro pra eu seguir certinho. Então eu vou fazer a mesma coisa agora. Vou falar primeiro sobre os 10 livros que eu li e depois eu vou mostrar a minha mini TBR, que vai ter bem menos livros do que da última vez, porque eu vou deixar em aberto pra eu escolher quando eu tiver com vontade, porque eu funciono melhor assim. Bom, sem mais delongas, para o vídeo não ficar enorme, eu vou começar falando sobre os livros físicos que eu tenho. Não está na ordem de leitura, como sempre. O primeiro é Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabata Hair. Esse daqui tá na minha lista de séries para finalizar esse ano. E eu precisava reler esse porque eu não lembrava. Ele foi o livro do mês do Clubinho, que é o meu clube de leitura. Foi escolha da Letícia. Infelizmente foi 5 estrelas, porque eu não queria dar 5 estrelas para uma escolha da Letícia, porque ela é chata e não gosta de nada. Mas não teve como, esse livro é muito, muito bom. Ele foi o favorito pra mim quando eu li ele. Eu li ele faz uns 5 anos, eu acho. E eu entendo porque ele foi um favorito, né? Eu tava começando a ler fantasia, foi quando eu criei este canal. E ele não é mais um favorito, mas ele continua 5 estrelas, porque eu gosto muito da escrita da Sabata Hair, gosto muito de como ela desenvolve os personagens aqui. Gosto do romance, que é muito sutil, quase inexistente. A Maiane tirou meia estrela desse livro por causa do romance, que só prova a minha teoria de que a Maiane não gosta de nada, porque nem tem romance direito de fato nesse livro. Mas eu gosto muito da fantasia que tá começando a se desenvolver. Eu gosto muito dos personagens. Foi uma ótima releitura. Eu fico com medo de reler livros, ainda mais livros que foram tão importantes pra mim quanto esse daqui, mas valeu a pena. Amei muito a leitura. Depois eu fiz outra releitura que foi Um Tom Mais Escuro de Magia. Esse daqui eu terminei no último dia do mês, mas foi finalizado, da Victoria Schwab. Eu amo essa autora e eu decidi que eu vou finalizar todos os livros dela esse ano, porque eu tenho muitos aqui não finalizados. Eu ganhei o último de aniversário, então a trilogia tá completa aqui na minha estante, mas eu precisava obviamente reler, porque eu também li ele faz muitos anos. Eu lembrava bastante coisa até, mas tinha muitos detalhes que eu não lembrava, então foi importante fazer essa releitura. Agora eu tô pronta pra continuar a série. Eu acho que ele foi 5 estrelas também da última vez que eu li, não tenho certeza se foi favorito, mas foi 5 estrelas. Agora ele não é mais 5 estrelas, ele é 4 estrelas, 3 estrelas e meio, por aí, 4 estrelas. Mas eu gosto bastante dessa história, eu gosto do jeito que a Victoria Schwab escreve, eu gosto dos personagens. A Lila me irritou bastante, eu não lembrava dela ter me irritado assim, mas eu gosto da história e quero muito continuar. Eu acho que, pelo que eu ouvi de comentários, a história cresceu bastante. A Victoria Schwab cresceu a história, melhorou a escrita, então eu acho que vai ser legal finalizar essa série. A Pudim decidiu chegar pra comer agora, então talvez vocês escutem aí ela comenta. O próximo que eu li muitos livros que estão aí na minha lista de 12, lista de séries pra finalizar, porque eu estava levemente atrasada com isso. E o próximo foi A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse daqui foi indicação da Thaís. Eu vou deixar o Instagram da Thaís aqui, ela me deu o livro e indicou pra eu ler e eu amei. Esse livro foi tudo na minha vida. Foi tudo na minha vida. Ele foi 5 estrelas favorito. Ele é impecável. Eu fiquei com muito medo de fazer essa leitura, porque eu nunca tinha lido nada sobre A Cor Púrpura. Eu sabia que era um livro clássico, muito bem falado, muito bem comentado. Mas pra mim ele tratava sobre racismo e eu tenho medo de ler esses livros. Na verdade, eu não quero fazer essas leituras mais. Casos muito específicos talvez eu faça. Mas eu tô procurando ler coisas felizes sobre pessoas pretas, sabe? É o que eu quero. Então eu tava com um pouco de medo de ler esse livro. Mas depois que eu li, a Thaís conversou comigo, ela me disse que quando eu li. Como que é o nome do livro da Harper Lee? O Sol é para Todos. Quando eu li O Sol é para Todos, ele me fez mal esse livro, né? Enfim, não vou falar de novo, tá salvo tudo lá no destaque do Instagram. E eu fiquei com medo de ler outros livros clássicos desse tipo, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falando sobre as coisas que eu vi no Sol é para Todos. E a Thaís viu esses stories, então quando ela me indicou A Cor Púrpura, ela teve a sensibilidade de lembrar dessas questões, de lembrar como esses livros me machucam e como eu não gostaria de fazer essa leitura. E por isso que ela indicou esse livro. Isso foi maravilhoso, foi de uma sensibilidade que eu agradeço muito a Thaís por ter tido.
porque A Cor Púrpura não fala sobre racismo. Obviamente ele se passa numa época de segregação racial, mas esse é um livro de superação, assim. A Sally, que é a nossa protagonista, aprende nesse livro a se amar, a se importar com ela mesma, a perceber que não, ela não vai apoiar do marido, porque ela não merece isso, ela não vai ficar cuidando dos filhos dele, ela não vai ser estuprada, não, ela não vai aceitar isso, ela vai seguir a vida dela, vai amar quem ela quiser, vai fazer as coisas dela, vai ter o dinheiro dela, vai ser autossuficiente. E é um livro de amor próprio, de amor entre as irmãs que tem nesse livro. E ele é lindo, gente, ele é lindo. Ele demorou bastante pra pegar, para começar assim pra mim. Acho que lá pra página 200 eu realmente comecei a amar. Mas eu amei as cartas, eu amei o crescimento da protagonista. E não é um livro fácil, provavelmente é um livro que você vai ler bem devagar, mas vale muito a pena. Muito feliz de fazer essa leitura, muito feliz da indicação da Thaís. Depois eu li outra indicação, essa indicação é da Su, que foi Fantasma. Esse daqui também tá na lista dos 12. Esse livro foi muito legal, foi muito divertido, eu li ele em um dia. É muito rapidinho, acho que ele não tem nem 200 páginas. Foi muito legal. A Su falou pra mim que esse livro ia conversar com a Jéssica criança, e é verdade, ele conversa mesmo. É difícil pra mim ler livros com protagonistas crianças, eu fico um pouco desconectada, sabe? Eu não tenho mais tanta paciência, assim. Mas ele é muito, muito fofo. Eu entendo porque ela ama tanto. Foi meu primeiro contato com o Jason Reynolds. Eu queria ler mais sobre isso, eu queria ler mais dos livros. Se eu não me engano, são 3. Eu não tenho certeza se é continuação ou se falar das outras pessoas que correm, porque o nosso protagonista é um corredor. E não sei. Não sei se vai lançar os próximos, mas eu achei esse muito divertido. E eu gostei como ele é feliz, como é uma história que traz positividade, que traz felicidade e que faz a gente acreditar que as coisas vão dar certo e que os meninos e meninas pretas têm futuro, sabe? Eles têm opção, eles podem ser felizes, eles podem fazer coisas incríveis, eles não precisam ir pelo caminho da tristeza o tempo todo, do sofrimento e do caminho errado o tempo todo. Existem outros caminhos, sempre existem outros caminhos. E é muito legal perceber isso no livro. O fantasma, que é o nosso protagonista, nunca tinha percebido que correr, que é uma coisa que ele faz muito naturalmente, pudesse ser algo tão importante pra ele, que pudesse levar ele tão longe. E é muito legal acompanhar ele vendo isso, sabe? Ele fazendo amizades e ele percebendo que correr pode ser, sim, uma coisa grande. Então, Su, muito obrigada por essa indicação. Foi muito legal fazer essa leitura. Depois eu li uma HQ, que eu disse que eu ia ler mais HQ esse ano, né? Eu não sei se eu comentei, mas acho que eu comentei em vídeo. E eu comecei lendo Oblivion Song, que eu ganhei de aniversário também. Foi muito legal. Eu tô muito... É assim, porque eu não leio HQs, né, gente? Então é muito estranho pra mim ler livros assim. Eles quebram um pouco a minha atenção, né? Os quadradinhos e tudo mais. Mas eu achei bem legal. Eu achei a premissa bem interessante. Que é a história que... Conta a história de um cara que tá... Na verdade é um mundo onde aconteceu aí uma tragédia e as pessoas foram transferidas para outro lugar. Tem um nome essa transferência, deixa eu ver se eu anotei. Não, é transferência mesmo o nome. Eles foram transferidos todos para um lugar, que é esse daqui, quando a gente vira a HQ, onde tem monstros, onde é tudo horrível e ninguém sabe exatamente como aconteceu e por que aconteceu e por que algumas pessoas foram e outras não. E a gente vai acompanhar esse cara aqui, que ele achou um modo de ir aonde essas pessoas estão e ele tá trazendo elas pra cá. Mas isso já faz 10 anos, não é todo mundo que ele encontra, é muito difícil encontrar, é muito difícil os monstros e tudo mais. Então a gente vai acompanhar e entender o que aconteceu nessa transferência, como que foi que isso começou. E as pessoas que estão aqui desse lado, como elas estão vivendo, como elas estão construindo a vida delas depois de 10 anos aí nesse mundo, né, em Oblivion Song. Eu achei bem legal. Tem 4 volumes, se eu não me engano, então eu vou continuar lendo, porque pra mim valeu a pena. E é isso. Acho que foi 4 estrelas que eu dei, se eu não me engano. Depois, o último físico, eu li O Dragão Renascido, do Robert Jordan, que é do nosso Tecendo a Roda. Esse livro foi uma tortura. Exigiu tudo de mim essa leitura, tudo de mim. Se eu não estivesse fazendo o Tecendo a Roda e eu tivesse o compromisso de fazer o Tecendo a Roda, mais uma vez eu ia parar essa série nesse livro.
Porque da última vez eu parei neste livro e pra mim ele é muito chato. Nossa, como é chato esse livro, pelo amor de Deus. Como as coisas podiam ter sido desenvolvidas no livro 2 um pouco, no livro 4. É um livro chato, que tem poucas coisas que acontecem, sabe? Eu queria ver o dragão renascido e eu não vi dragão renascido merda nenhuma. Quando ele finalmente acontece aí uma coisa importante no final, eu fiquei tipo, tá, é isso que aconteceu, legal. Então pra mim, assim, ó, não rolou, tá? Eu dei nota 2,5. Eu ia subir pra 3, mas acho que não, acho que vou deixar 2,5 mesmo, porque é o que tá bom, né? É o que merece. Ele tem algumas partes interessantes, sim, alguns detalhes muito legais, mas não é o suficiente para ter um livro de mais de 600 páginas, na minha opinião. Então, pra mim, esse não funcionou. Mas está finalizado, né? Com a glória de Deus, está finalizado. Inclusive, a discussão foi aqui no meu canal. Se você quiser assistir, vou deixar aí no card. Depois eu li mais um livro que foi indicação, que tá na lista dos 12, que foi Guerra do Velho. Esse só tem um e-book, então eu vou deixar a capinha aqui pra vocês verem. Esse foi indicação da Tamires, lá do Resenha dos Sonhos, e eu amei essa história. Eu ainda gosto mais de Encarcerados, esse foi meu segundo contato com o Joe Scalzi. Eu gosto mais de Encarcerados, mas eu gostei bastante de Guerra do Velho. Não foi nada do que eu imaginava, tá? Talvez isso tenha me decepcionado um pouco, porque a história vai contar a história de pessoas que são convocadas para esta guerra, né, que acontece aí no espaço, em outros lugares, em outros planetas, e elas só podem se alistar nessa guerra quando elas fazem 85 anos. E eu achei que, assim, é que eu não quero dar spoiler, mas eu achei a mesma coisa que os protagonistas acharam. Quando eles entram, ele completa 85 anos, ele se alista, daí ele vai pra esse mundo e lá, só lá que ele vai entender a guerra exatamente, porque nada é explicado antes. E quando ele chega lá, eles têm algumas ideias do que vai acontecer, né? O que vai fazer com o nosso corpo? Porque a gente já tem 85 anos, então a gente, né, já não tá aguentando muita coisa. Como que a gente vai entrar numa guerra, então? Que modificações serão feitas? E eu acreditei que seriam as mesmas que eles acharam, mas é algo totalmente diferente. Eu não sei se eu gosto 100% desse rolê, assim. Mas mesmo assim é um livro ótimo. É um livro ótimo. Joe Scalzi tem um negócio para levantar discussões muito interessantes no mundo da ficção científica. Eu gostei muito do mundo que ele criou, gostei muito do espaço. Eu adoro livros no espaço, eu adoro outros mundos, outros planetas, outras civilizações. E eu achei muito legal como ele levanta as questões aqui do que a gente faria se a gente encontrasse vida lá fora, assim. Se tivesse outros planetas, outros seres vivendo conosco, como que a gente lidaria com isso? Eu acho que a gente lidaria da pior forma possível, da mesma forma que é lidado nesse livro. E eu acho muito legal a forma que ele traz isso pra gente pensar. Acabei de perceber que eu fiz 11 leituras e não 10. Gente, qual a dificuldade que eu tenho de contar, sabe? Eu sei que eu sou de humanas, mas assim, até 10 era pra ser fácil contar, né? Mas tá difícil. Foi 11 leituras, acabei de ver aqui no Scooby, então vamos lá. Tá, então vamos lá para os 3 últimos. Eu li Hideaway, eu vou deixar a capinha aqui pra vocês também verem. Esse livro faz parte de uma série que chama Devil's Night. Eu li o primeiro, que chama Corrupt, já faz algum tempo e eu não dei continuidade. Corrupt é um livro 5 estrelas pra mim. É um livro muito problemático. Não no sentido que vocês estão pensando, mas não é um livro, é um romance dark. Então ele não segue padrões muito socialmente aceitos. Mas é um livro muito bom, porque eu gosto desse tipo de livro. Então eu recomendo sim, mas vá com isso em mente, tá? Corrupt é um pouco complicado. Hideaway é a continuação e eu achei ele muito mais suave do que Corrupt. Eu gosto muito do protagonista desse livro, eu achei ele uma fofura. A menina me irritou profundamente. Então, pra mim foi um pouco difícil, porque eu tinha vindo de um livro muito bom e esse foi bom, não foi muito bom. Então, eu dei nota 4, se eu não me engano, ou 3,5. Foi muito legal continuar a história, entender o que acontece nessa Devil's Night e ver esse casal se formando. Mas foi um livro bom, assim, foi um livro ok, nada comparado ao primeiro. Depois desse, eu li Kill Switch, que é o terceiro. E daí, ai, gente, e daí, pelo amor de Deus, este livro é tudo. Que o Switch vai contar a história do pior deles. Eu sempre quero saber a história dos piores e acabo gostando sempre dos piores. Eu e a Mindy, beijo Mindy, Mindy é minha pessoa, foi quem me indicou, inclusive, essa série.
que é hot nível Mindy, tá, meninas? Fiquem avisadas. Kill Switch, eu não vou falar o nome, vai que vocês consideram isso um spoiler, não vou falar o nome do protagonista, mas Kill Switch foi 5 estrelas, ele é maravilhoso. Ele é o mais perturbado de todos, é o mais louco, tem atitudes... Olha, coisas acontecem nesse livro. Nossa, Jéssica, mas você deu 5 estrelas, 5 estrelas sem nem pensar. Esse é o meu livro favorito da série até agora. São 4, eu estou lendo o último, mas depois que eu li Kill Switch, nada se compara, sabe? Tudo perdeu o brilho pra mim, porque Kill Switch foi absolutamente tudo da minha vida. Depois de Kill Switch eu li Conclave, que é o 3.5 dessa série. Ele é uma novela, na verdade, e ele esclarece alguns pontos interessantes. Tem uma cena belíssima de Hot que eu, né? Só que eu não sei se ele era realmente necessário, sabe? Porque o que acontece nesse livro eu acho que podia ser discutido na série. Não sei se precisava exatamente de um nível 3.5. Mas enfim, li Conclave para poder entender o que estava rolando e tudo mais. E agora estou lendo o 4º e último. Se eu não me engano, não é o último, acho que tem um 4.5 também. Mas enfim, da série principal aí, eu estou lendo o último agora. Mas Conclave era o que eu não tinha colocado aqui, mas eu li sim, então está aqui na lista. Depois eu li Alma Sombria, que é o 3º livro da série Hades Handman, acho que é isso, da Tilly Cole. Esse livro foi difícil. Esse livro foi bem difícil. Essa série é uma série muito difícil, tá, gente? Quando eu falo de Devil's Night ser um dark, um romance dark, ele ainda não chega nem aos pés do que é essa série da Tilly Cole. Porque essa série vai contar a história de um clube de motoqueiros e de uma seita religiosa. Então existe uma seita religiosa que tem várias mulheres presas nessa seita. E elas escapam, algumas escapam, elas vão parar nesse clube de motoqueiros. Daí a gente vai ver essas que escaparam se juntando com os motoqueiros, né? Fazendo seus parzinhos. Só que é tudo muito perturbado, tá? É tudo muito perturbado. Esse livro tem inúmeros gatilhos. Inúmeros gatilhos. Ele tem gatilhos fortíssimos de abuso sexual infantil, estupro, violência. É muito difícil, tá? É um livro muito difícil. O primeiro eu achei difícil. O segundo também, mas esse daqui eu demorei uns 3 meses para ler. E esse é um livro que eu leio tranquilamente em um dia, gente. Tranquilamente eu leio um dia, um final de semana que eu tô de boa em casa, eu leio tranquilo em um dia. Mas ele é tão pesado que eu demorei tudo isso para ler. Eu queria muito ler esse porque ele é a história do pior deles também, como eu falei para vocês que eu gosto, que é o Flame. Só que a história dele é a mais perturbada de todas, assim como a história da menina. E foi muito difícil porque tem cenas muito explícitas aqui. Se você já leu Meu Beijo de Garoto, de Tilly Cole, é muito difícil você associar aquela autora com essa que escreve essa série. Porque são escritas diferentes, muito diferentes, livros totalmente opostos. Esse livro tem cenas de estupro extremamente gráficas que duraram páginas. Eu entendo por que tem isso, sabe? Eu entendo a forma como ela constrói a religião aqui nesse livro, como ela constrói essa seita. É horrível e muito bem feita também. E eu entendo ela fazer dessa forma, mas assim, o primeiro estupro eu já tinha entendido o que acontecia. O segundo, o terceiro, o quarto, tipo, não era necessário, sabe? E no caso dos outros 2 livros, a gente vê o trauma das meninas nesse sentido, né? Os meninos também têm coisas que precisam ser tratadas. Mas o estupro vem da parte só das meninas, nesse é dos 2. E é muito pesado, porque a gente tem cenas muito explícitas de várias páginas dos 2. Então foi bem difícil pra mim. Essa é uma série longa e eu não sei quando que eu vou continuar, porque eu preciso dar uma pausa, depois de ter demorado tanto pra ler esse. Toda vez que eu pegava, eu parava um pouco, por causa dessas cenas. Ele teve uma cena específica de estupro de criança que durou páginas e que eu simplesmente não consegui ler.
Assim, pulei todas. Foi impossível. Bom, essas foram as leituras do mês, as minhas 11 leituras do mês de abril. Me conta aí como foi a leitura de vocês, o que vocês leram. E agora eu vou falar a minha mini TBR, tá? O primeiro da minha TBR é A Seção das Sombras, que eu já estou lendo. Esse é o 4º livro da Roda do Tempo, que estamos tecendo a roda. E eu estou atrasadíssima. Eu estou no capítulo 9, página 173. O que eu posso dizer, gente? Por que eu deixo esse livro sempre para a última semana? Eu não sei. Eu juro que eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu não sei o que acontece comigo, gente. Juro por Deus. O próximo que tá na TBR é Sandman, do Neil Gaiman. Eu não sei se eu tinha colocado esse na TBR passado. Alguns livros que eu coloquei na TBR passada foram simplesmente ignorados. Esse daqui tá na minha lista dos 12. Eu já comecei a ler também. Esse daqui é uma HQ enorme, tá? Tem mais de 600 páginas. E eu não sabia que era tinha tanta história assim, mas ela tem, tá? Tem muita história. Eu já comecei a ler, acho que tá na página 60, por aí. E tô gostando, tô achando interessante, apesar que agora que começou a acontecer realmente a história, né? Vamos aguardar. Mas eu quero finalizar esse mês também. O próximo é Uma Tocha na Escuridão, a continuação de Uma Chama Entre as Cinzas, que eu quero finalizar, né? Está na minha lista e tudo mais, então eu já quero colocar ele aqui, aproveitar que ele tá fresquinho na minha mente. E também Um Encontro de Sombras, que é a continuação de Um Tom Mais Escuro de Magia. Esse daqui é inédito, esse e o Uma Tocha na Escuridão. Eu não li, não será releitura. Então eu também quero continuar logo, porque eu tenho muitas séries para ler, muitos livros que eu coloquei na lista, e se eu ficar enrolando eu não vou terminar. Esses são os 4 livros da TBR, provavelmente terá mais livros, né? Agora no momento, por exemplo, eu estou lendo Acorda pra Vida, Agora no momento, por exemplo, estou lendo Acorda pra Vida, Chloe Brown, que é um livro muito divertido, que eu tô rindo muito, e eu quero terminar ele amanhã, já segunda-feira. Espero muito que vocês tenham gostado, conversem aí comigo se vocês já leram algum desses que eu falei, e o que vocês vão ler agora em maio, como foi o mês de abril pra vocês. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e até semana que vem. Tchau!